No PUC Comunidade de hoje, vamos conversar sobre o projeto de extensão Articulando Redes, Fortalecendo Comunidades. Um dos objetivos do projeto é diagnosticar, intervir e, ao mesmo tempo, construir um modelo de intervenção que possa ser utilizado no trabalho de articulação de redes de comunidades. Para falar sobre o assunto, recebemos no estúdio a professora Márcia Mansur, coordenadora do projeto, e a extensionista Bárbara Souto. Professora, Bárbara, obrigada pela presença de vocês. Professora, o projeto ele existe desde 2012, não é isso? Sim. E o que é o projeto? Bom, o projeto a gente atua em 3 comunidades de Belo Horizonte, a Vila Semig, na região do Barreiro, o bairro Lagedo, na região norte de Belo Horizonte, e o bairro São Gabriel, na proximidade da PUC São Gabriel. A gente faz intervenções tentando articular as redes sociais que já existem nas comunidades. Quando a gente fala rede social, nós estamos falando da integração dos vários equipamentos sociais que existem na comunidade, centro de saúde, o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, entidades da própria comunidade, ONGs, associações que já existem nessas comunidades e que fazem um trabalho atendendo uma mesma comunidade, mas muitas vezes de forma isolada, cada um fazendo o seu próprio trabalho, sem conversar entre si. Então, o projeto visa articular essas entidades, fazer com que elas conversem entre si, troquem experiências e fortalecendo, assim, o trabalho em rede, que é esse trabalho articulado dos diversos equipamentos que existem numa mesma comunidade. E quais são essas atividades, essas intervenções que vocês fazem nessas comunidades? Bom, a gente começou mapeando quais são as entidades que existem nessa comunidade, quais são as lideranças que já existem ali, que já desenvolvem algum tipo de trabalho, quais são os equipamentos públicos que existem. A gente fez um mapeamento, cadastrou todas as entidades, a gente fez também um diagnóstico para ouvir a comunidade, as demandas que a comunidade tem, e aí a gente faz um trabalho tentando checar a oferta de serviços que existem com a demanda que a comunidade tem por serviços sociais. Saúde, educação, assistência social, cultura, um atendimento mais integral a essas famílias. A partir desse trabalho, a gente começa a desenvolver encontros dentro de cada comunidade para que essas entidades se conheçam e comecem a trocar experiências entre si. A gente faz em cada comunidade também uma produção audiovisual da própria comunidade, a comunidade se apresentando, falando um pouco da rede, como incentivo mesmo para essa articulação e esse fortalecimento dos laços, dos vínculos entre essas entidades. Uhum. E Bárbara, você é extensionista, né? Você está no 10º período de psicologia e é extensionista do projeto desde 2012, né? Bem no início do projeto. Quais são as suas atividades lá? Então, nós extensionistas, além de estar em todas as 3 comunidades, em ações que são maiores em cada comunidade, requer toda a equipe, né, junto naquela ação. Mas cada extensionista, né, ou 2 extensionistas ficam responsáveis por uma comunidade. Atualmente eu sou responsável pela articulação na comunidade do Lagedo e lá a gente realiza todas essas atividades que a Márcia citou, que é o mapeamento das entidades, das lideranças comunitárias, o diagnóstico social do Lagedo que a gente realizou no ano passado e participa de qualquer atividade que a rede ou que as entidades estão promovendo, como a própria reunião de rede do Lagedo e também reuniões nos equipamentos, como o CRAS, Centro de Saúde, então, mediação de conflito. O contato é bem direto, né? Bem direto. O extensionista é ali um profissional, né, entre aspas, responsável por esse contato entre a universidade, a comunidade e o projeto de extensão. É quem faz essa ponte mesmo. E qual que é a importância de participar de um projeto de extensão como esse? Eu costumo dizer que a extensão ela possibilita ao estudante uma formação ainda mais rica que os estágios que a gente faz. Porque o estágio, muitas vezes a gente fica naquela coisa da prática e entra na lógica do serviço, né? De atender aquela demanda. E a extensão, ela te permite um diálogo constante com a teoria e aí fazer mesmo uma reflexão, pois a gente tem, né, supervisões semanais, então permite isso, estar na prática, mas sempre dialogando ali com a teoria e fazendo reflexões de como
talvez mesmo até aprimorar essas teorias. E professora, qual que é a importância, né, dessa ligação dos extensionistas com a sociedade e da sociedade com a universidade também, que é o objetivo da extensão, né? Sim, a gente acha que essa troca ela é muito rica, né? Todos os lados ganham com isso, né? Para o aluno é muito importante ele ter esse contato com a comunidade, ele ter essa responsabilidade de se sentir realmente um profissional já em campo, além de uma formação humana, cidadã, política, que é muito importante para o aluno. Então, o aluno que vivencia a extensão, ele tem uma formação diferenciada, né? Uma formação tanto em termos de uma formação política cidadã, quanto em termos humanos mesmo, né? De saber ter iniciativa, ser mais criativo, se virar muitas vezes ali no campo, né? E ter que realmente assumir algumas atividades que vão prepará-lo para a vida profissional. E esse projeto que tem, né, o Fomento Agora da FAPEMIG, ele tem alunos de psicologia e de comunicação social. Qual que é a importância dessa multidisciplinaridade no próprio projeto? A gente acha que um projeto de extensão é importantíssimo que se tenham mais de um curso, mais de uma área dialogando, trabalhando junto, trocando experiências. Eu acho que os dois lados ganham. A comunicação entra num papel importante que é de dar visibilidade para esse trabalho que está acontecendo, sistematizar a experiência, gravar e produzir esses audiovisuais. Isso é um instrumento muito importante de articulação na comunidade. Inclusive, divulgando, a gente está fazendo uma seleção de estagiários extensionistas de comunicação. Então, se tiver alguém interessado, a gente tem uma página no Facebook do projeto. A página chama Articulando Redes, Fortalecendo Comunidades. Quem quiser entrar e curtir, passa a receber as informações do projeto. E se tiver algum aluno interessado em conhecer mais, em participar do projeto Comunicação, Psicologia ou até outro curso, também pode entrar na página e fazer contato com a gente. E existem informações dentro do projeto para os extensionistas? Sim. Tanto para os extensionistas quanto para a própria comunidade. Então, além das ações em cada uma dessas 3 comunidades, cada uma tem as suas ações internas, de acordo com a sua realidade, de acordo com a demanda própria da comunidade. Além disso, uma vez por mês, essas 3 comunidades se reúnem lá na PUC São Gabriel, junto com os extensionistas, os equipamentos, a rede dessas 3 comunidades, para uma formação em áreas, em temas ligados à política pública, direitos sociais, participação. Então, a gente está na 9ª capacitação, que vai acontecer, inclusive, na próxima segunda-feira, que a gente vai estar discutindo, apresentando essa rede. Cada equipamento se apresenta, fala do seu papel, fala do seu trabalho. Nós já fizemos capacitações na área da própria rede, na área de intervenção com família, a questão da droga e da dependência química. Então, a gente vai trabalhando com temas que são demandas dessa própria rede e nessa formação mais integral, que proporciona também uma troca de experiências entre as próprias comunidades. E, professor, o projeto ele existe desde 2012. Quais são os resultados, né, desse projeto que vocês já vêm percebendo? Bom, a gente percebe um maior envolvimento da comunidade, um maior diálogo da comunidade, porque se a gente pensa que o Centro de Saúde e o CRAS, por exemplo, estão atendendo muitas vezes uma mesma família sem se comunicar, sem diálogo entre eles. Então, o que a gente percebe? A comunidade é a mesma e os equipamentos estão atuando nessa comunidade. Agora, a gente percebe um diálogo maior entre essas entidades, entre esses equipamentos, o que favorece um atendimento integral a essas famílias, um maior acesso da família aos direitos sociais. É um avanço perceptível e agora a gente tem uma nova meta com esse financiamento da FAPEMIG, que é envolver um pouco mais as famílias nessa rede, porque a rede encaminha as famílias, decide pela família qual que seria o melhor caminho para a família seguir na promoção dos direitos. A gente tem pensado, por que não a família participar dessa reunião, desses encaminhamentos, ela está mais ativa dentro do projeto. Então, o nosso passo agora é envolver um pouco mais essas famílias que são atendidas no próprio projeto. E há atividades previstas já nesse sentido? Atividades, os alunos estagiários vão acompanhar as famílias, fazer um acompanhamento psicossocial a essas famílias, tentando aproximar essa rede e promover, mediar um pouco o contato da família com esses equipamentos e entidades. É o próximo passo. E vocês conseguem mensurar quantas pessoas são atendidas com o projeto?
A gente tem em cada uma dessas comunidades cerca de 15 entidades que participam. Organizações não governamentais, equipamentos públicos, lideranças. Se a gente pensa que esse é o nosso público direto, mas esses equipamentos é que estão atendendo a comunidade de uma forma geral, né? Então, a gente tem uma expectativa de que esse trabalho está atingindo uma parte grande de cada uma dessas comunidades. Uhum. E o objetivo é que cada comunidade produza, ao final do semestre, um produto audiovisual, né, um vídeo. Sim. E o que vocês farão com isso? A gente divulga nos próprios encontros, a gente divulga no Facebook, as entidades passam a ter esses vídeos também para ser um instrumento de divulgação do seu trabalho, e a gente sente que é uma forma da comunidade ter mais visibilidade, dela se mostrar, dela se enxergar a partir de um produto, né? Então, a gente imagina que ele tem várias finalidades, tanto uma finalidade enquanto um processo da construção do vídeo, quanto dessa visibilidade, dessa identidade que o vídeo pode trazer para cada comunidade. Uhum. Professora Bárbara, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Envie sua dúvida, comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na tela, puccomunidade@pucminas.br. Espero você no próximo programa. Até lá!